Bem, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula de engenharia de software, né? A gente vai continuar trabalhando com o processo de software hoje e a gente também já vai trabalhar com a questão de métodos ágeis, tá? No desenvolvimento de software. Esse RUP, né? Rational Unified Process, ele é bastante utilizado, né, por empresas de software, utiliza esse processo, né, de desenvolvimento. É um processo que foi derivado de um ML. Assim, ele é baseado em algumas estruturas dinâmicas e estáticas da UML, né? O ML é uma linguagem de especificação de projeto de software, né? Arquitetura de software, especificação de requisitos, ela tem vários contextos aí relacionados ao ML, né? Deixa eu compartilhar minha tela aqui, deixa eu só ver se eu tenho uma definição aqui de UML para vocês. Deixa eu pegar aqui, fechar essa janela aqui, que esse aqui é pessoal, não tem a ver. Mas aqui eu vou pegar aqui o UML. Só um minutinho aqui, galera, só para eu poder fechar a porta aqui por causa de um som aqui na rua. Pera aí, só um minutinho. Beleza, tô de volta. Não, espero não ter atrapalhado, mas vamos lá, né? O ML, né? O que é o ML? O ML são esses diagramazinhos aí, ó, que você utiliza para aquilo que eu te falei, diagramas estruturais e comportamentais, né? Que você pode utilizar para poder especificar e projetar o seu software, né? Essa é mais ou menos a ideia da UML. Deixa eu pegar uma outra definição aqui, veio a primeira, né? Por exemplo, diagramas de caso de uso faz parte da UML e serve para especificar requisitos de um software. Então, o RUP, que é um processo de software, foi baseado na UML. Deixa eu ver se tem algum diagrama aqui, ó, por exemplo. Que seria isso aqui, né? Aqui, ó, por exemplo, você tem um cenário simples em que você tem paciente, você tem os atores, você tem um paciente, você tem a secretária e você tem um médico. Agora vamos definir algumas ações de cada usuário. Então o paciente ele solicita uma consulta ou ele cancela uma consulta. A secretária ela consulta uma agenda, marca a consulta ou cancela uma consulta. O médico realiza a consulta, prescreve uma medicação e solicita a realização de exames, né? E aí você tem aqui uma série de diagramas de casos de uso que ilustra, né, esse processo. Então você tem o ator aqui, né, que é o paciente, ele solicita alguma coisa, né? Aí você gera esses diagramas aqui sobre cada uma dessas atividades, né? Então marcar consulta, paciente marca consulta, secretária marca consulta, médico não marca consulta, médico realiza consulta, né? Médico não cancela a consulta, secretária cancela a consulta, paciente cancela a consulta. Isso aqui é útil quando você faz essa descrição usando diagramas de caso de uso para você identificar os atores do seu software, né, que seriam os usuários do seu software, e também as atividades, né, que fazem parte das funcionalidades do software. Então isso aqui é um exemplo de UML, para que serve a UML, né? Voltando aqui para o nosso contexto, então o RUP ele foi extraído da UML. Ele é descrito por 3 perspectivas, dinâmica, estática e prática, a gente vai ver essas perspectivas aí, tá? E ele tem essas fases aqui, que é a concepção, elaboração, construção, transição. No RUP ele definiu todos os nomes diferentes, né? Mas é basicamente aqui, né, análise de requisitos. Aqui na elaboração tem projetos, né, projeto da arquitetura, projeto
por exemplo, do software, das classes. Aqui você tem a construção, né, junto com testes, e aqui você tem a implantação no cliente, né? Então, todos eles seguem essa mesma estrutura: requisito, projeto, construção e implantação, evolução, manutenção. Então, a concepção estabelece o business case para o sistema, né, que é o negócio do cara, né? O que é o negócio do cara? Elaboração desenvolve o entendimento da extensão do problema da arquitetura do sistema. Construção, projeta o sistema, programa e testa o sistema. Então, aqui, a construção aqui está no projeto, né? A elaboração aqui é mais especificação de requisitos mesmo, e a arquitetura do sistema aqui na elaboração. A construção é que o cara vai projetar a arquitetura ali, projetar as classes, por exemplo, se é um sistema orientado a objetos, os módulos e etc, né? Você implementa e testa. Aqui você tem processo de interação, intrafase, né? Então, cada fase é interativa, os resultados envolvidos incrementalmente, e você tem uma interação interfase, né? Como mostrado pelo loop do modelo RUP, né? Esse loop aqui, conjunto de todas as fases pode ser executado incrementalmente. Aqui estão as atividades aqui que fazem parte desse processo, né? Então você tem modelagem de negócios. Os processos de negócio são modelados por meio de casos de uso de negócios. O que é um modelo de negócio? O que vocês entendem por isso? Isso é da administração, né? Alguém sabe o que significa isso? Só para interagir com nós aí. Boa noite. Boa noite. É o Eric falando aqui. Seria a forma que a empresa trabalha? Exatamente. O que é o ramo dela, como é que ela trabalha, como é que ela atua, como é que ela atende os clientes, né? Em que setor que aquele software vai atuar, por exemplo. Às vezes você tem uma empresa que vende aço, Gerdau, por exemplo. Então ela vende aço, mas o seu software vai ser para controlar a chegada de equipamentos na oficina de manutenção, né? Então o seu negócio é oficina de manutenção, né? Porque é ali que você vai ter que entender qual tipo de equipamento, as etapas que aquele equipamento, né? Vamos supor que tem uma parte que é de diagnóstico, de rastreio, né? Tem uma outra parte que é ou de troca, manutenção e etc, ou você descarta, ou você, né? Aí todas as fases eles têm que entender o negócio. Isso é muito legal no desenvolvimento de software. Por quê? Porque você tem que entender o negócio. Eu, por exemplo, quando eu estava na iniciativa privada, você ia num projeto para uma empresa, você aprendia todo o negócio da empresa, sabe? Você tinha que ter uma visão do negócio do cara para você poder implementar. Por exemplo, um cara que vai mexer com... hoje tem muitas empresas que trabalham com energia solar, né? Usinas fotovoltaicas, né? de menor porte. Então, você trabalhar, você entender a lógica, como que funciona, o que você precisa. Você precisa de placa, você precisa de inversor, você precisa de material elétrico, você precisa de mão de obra, precisa de documentação, de armazenar documentos, você precisa de um contrato com o cliente. Então, você entender o negócio, né, de energia solar é algo bastante relevante para você, enquanto desenvolvedor, desenvolver o software para eles, entendeu? O modelo de negócio, eu gosto muito do Ruby porque ele fala disso, né? Você tem uma etapa aqui no desenvolvimento de software que é você entender o negócio da empresa. Isso aqui pode levar um dia ou pode demorar um mês, né? Dependendo do porte da empresa, dependendo do que é, né? Então,
Isso aqui é muito importante, né? Esse modelo de negócio da empresa e como que ela atua no mercado, né? Como que ela faz, que ela vende o produto, ou que ela vende o serviço, né? E etc, né? Como que ela captura valor, né? Isso, como captura valor, exatamente. Depois você vem para essa parte de requisitos aí, né? Aí você vai definir os requisitos mesmo do software, né? Como que cada ator interage com o sistema, né? Por exemplo, esse que eu peguei na internet aqui agora, né? Vou voltar para ele aqui, peraí. Onde que tá aqui, né? Aqui tá, ó, é um sistema de consultas, né? Consultas, sistema de consultório médico, né? Então tem paciente, secretária, médico envolvido aqui no processo, tem algumas atividades aqui. Isso aqui são os requisitos, né? Expresso aqui de uma forma ilustrativa, visual, né? Que fortalece o entendimento. Eu poderia simplesmente escrever isso, né? Paciente marca consulta, paciente solicita consulta, mas quando você tem um mapa, né, visual, isso facilita o entendimento. É igual um gráfico, né? O gráfico é lindo, principalmente na época da Covid lá, não sei se vocês lembram. O gráfico você tem os dados do Covid, né? Número de casos, número de óbitos, beleza. Lá você consegue no gráfico ver se está uma tendência de subida ou se já teve uma onda. Lembra? Tinha a primeira onda, aí começou a segunda onda, né? E por aí foi, né? Então a análise gráfica facilita o entendimento, né? Do que eu simplesmente mostrar os dados brutos lá, né? Você fazer tabela de dados, né? Você fazer uma tabela para colocar os dados também é uma opção, né? Tabela é muito bom aqui para você ver. O cara coloca a tabela, fica fácil para o professor explicar, fica fácil para o aluno entender, né? Análise e projeto. O modelo de projeto é criado e documentado com modelos de arquitetura, modelo de componentes, modelo de objetos, modelo de sequência. O que é um modelo de objetos aqui no RUP, né? Deixa eu pegar para vocês aqui, ó. Diagrama de classes UML. Vou ver se tem uma imagem aqui que ilustra esse processo. Aqui, ó. Aqui ilustra, ó. Esse aqui é essa imagem. Uma dica aqui no Google. Vamos supor que eu queira ver essa imagem em qualidade melhor, né? Você clica nela e vai aqui, ó, em abrir imagem em uma nova guia. Tá vendo? Aí você consegue dar o zoom nela. Porque se você der o zoom aqui, não vai, tá vendo? Mas se você abrir uma nova guia, você consegue ver. Outra dica também é você, aqui em ferramentas, você colocar grande, né, imagens grandes, que facilita a sua vida, né? Por exemplo, esse diagrama de classes aqui, vou abrir uma, é porque ela tem uma qualidade melhor de imagem, né? Então, consigo aqui visualizar melhor, né? Olha que interessante, né? Ó, aqui, ó, eu tenho, já batendo o olho aqui, eu já sei que é um sistema de venda, né? Aquele sistema de venda lá, você tem um cliente, ó, você tem aqui tá um pouco estranho aqui essa associação aqui, eu não gostei muito não, porque ele não associou o cliente ao pedido, né? Então eu não gostei muito dessa associação aqui não, porque acho que o cliente tem que estar vinculado ao pedido aqui, não gostei muito desse não. Vamos ver esse aqui, ó. Esse aqui é interessante, ó. Você tem a classe, né, paciente, né, e você tem aqui a agenda, né? Um paciente, uma agenda tem um ou mais pacientes, que aqui você tem um horário, você tem uma consulta e aqui você tem um serviço que é prestado. Então esse aqui são as entidades do sistema e consequentemente os objetos do sistema. Então no RUP você usa diagrama de classes para poder fazer essa etapa aqui de análise e projeto. Galera, qualquer dúvida pode interromper, tá? Fiquem à vontade.
Implementação, os componentes do sistema são implementados e estruturados em subsistemas de implementação. A geração automática de código a partir de modelos de projeto ajuda a acelerar esse processo. O que é isso, né? Que é essa geração automática de código, né? Eu mostrei para vocês aqui, ó. Por exemplo, esse software aqui. Eu tenho um diagrama de classes igual aquele ali. Não está tão completo porque ele não tem os métodos, né? Depois, quando vocês estiverem em programação orientada a objetos, vocês vão ver os métodos e aí lá vocês vão ver o que é classe, lá vai ter uma visão melhor do que seriam os métodos. Mas aqui só tem os atributos, que não tem os métodos, né? Esse diagrama aqui, ó, vou dar um exemplo aqui. Dar um zoom aqui para melhorar para vocês. Eu tenho aqui os atributos, né? Que estão definidos aqui, ó. Eu tenho os atributos. Aqui ele chama de propriedades. Isso aqui vai servir tanto para gerar o banco de dados, quanto para gerar as classes do sistema, os arquivos do sistema. Por exemplo, doação, vai ter uma classe aqui chamada doação, né? Então, por exemplo, esse ID doação é esse ID aqui, e aqui já é programação, ó. Public int ID doação, né? Então ele já gerou aqui um atributo que estava definido aqui. É isso que ele está querendo dizer aqui, ó. A geração automática de código. Você tem aqui o diagrama de classes e aqui você tem, né, exemplificando aqui para vocês, o código gerado, né? Tanto é que se eu for aqui, ó, até mostrar para vocês, ó, ele coloca aqui, ó, auto-generated. Este código foi gerado a partir de uma template. Mudanças manuais neste arquivo podem causar comportamento inesperado na sua aplicação. E mudanças manuais para este arquivo serão sobrescritas se o código for regerado. Então, qualquer modificação que eu fizer, eu vou perder tudo que eu fiz aqui, né? Ele está só mostrando isso para mim. Mas eu preciso dessas classes aqui, dessa geração automática. Por exemplo, doação, eu sei que tem uma pessoa vinculada à doação, né? Então, aonde que está falando isso? Aqui, ó, nesse relacionamento, né, que eu coloquei aqui, ó, doação, né? Eu tenho uma pessoa, então eu tenho um vínculo com essa classe aqui. Aí essa estrutura de classes, né, que está aqui, né, ela é colocada para mim. Então eu tenho um objeto pessoa dentro de doação. Isso tudo gerado automaticamente. Então faz parte do RUP essa geração automática de código. O teste é um processo interativo que é feito em conjunto com a implementação. O teste do sistema segue a conclusão da implementação. Teste, a gente já falou muito sobre teste, né? Mas até deu um exemplo na aula passada sobre como construir um teste unitário, né? A implantação, uma release do produto é criada. O que é release, César? Hoje mesmo eu tive que trabalhar com uma release. Por exemplo, eu trabalho aqui, ó, com um componente que chamam Candle React Grid. Esse componente, ele tem uma versão, que eu vou colocar aqui, ó, que eu trabalho nessa versão 4.5.0, certo? E essa versão, vou acessar essa versão específica desse software. Então, isso aqui, na verdade, não é um software, é uma biblioteca, tá? Eu uso a biblioteca e eu uso a versão 4.5. Versão e release é a mesma coisa para o nosso contexto aqui, tá? Release é liberação. Então, o software Candle React Grid é um programa que eu uso, né? Na verdade, é uma biblioteca que eu uso. Ela tem uma release, que é a release 4.5.0, que ela foi lançada, a data dela aqui, ó, ela foi publicada, né, há 2 anos atrás, né? Aqui tem até o código dela.
Então, os arquivos dessa release, né? Vou ver se ele vai abrir aqui só para mostrar para vocês. Deve ter uma licença aqui. Atualmente ela tem 811 versões, né? Essa biblioteca aqui tem 811 versões. Hoje, só de curiosidade, ela está na versão 5.12, né? E eu trabalho com a 4.5, né? Hoje ela está na 5.12. Cada versão vai melhorando, né? Como é que fala? A biblioteca, né? Ela vai evoluindo, é a evolução do software. Então, uma release do produto é criada. É que ele falou um release, mas release é de versão, de liberação, distribuída aos usuários e instalada em seu local de trabalho. Beleza. No RUP tem um processo de gerenciamento de configuração e mudanças. O que é isso? Um software, como que a gente faz quando a gente estava lá em algoritmos? A gente criava aqueles softwarezinhos, né, aqueles arquivos, e aquilo não tinha uma gestão de configuração e mudança. Por exemplo, quando você trabalha num software, você tem vários arquivos, né? E várias pessoas trabalhando ao mesmo tempo. Então você precisa de ter um gerenciamento de configuração e mudança. E o que é um gerenciamento de configuração e mudança? Por exemplo, o Git. O Git é um software, uma ferramenta que me permite gerenciar. Ele tem aqui o GitHub. O GitHub são projetos, um servidor de repositório Git. Eu vou logar aqui no GitHub, acho que eu já tenho aqui no meu outro navegador, só para mostrar para vocês o que é essa gestão de configuração, tá? Todo software você tem que ter, não tem jeito. O que aconteceu? Não quer abrir, não. Vamos ver. Abriu, beleza. Eu acho que eu tenho ele logado aqui. Deixa eu ver se eu consigo logar. Não tem não. Será que eu vou lembrar essa senha aqui? E se a gente digita uma vez só? Beleza. Aqui tem alguns softwares que eu mantenho aqui. Eu tenho todos esses softwares aqui que são softwares meus, tá? Esse Sysmod aqui, por exemplo, é um software meu. Aqui, eu tenho todo o código fonte dele, Todo o código fonte dele está aqui, Então, por exemplo, os scripts dele, né? Tem um script aqui que é doença.js. Então, eu tenho todo o código aqui relacionado a doença.js. Beleza. Aí eu consigo ter o quê? Eu tenho versões desses arquivos. Então, eu consigo pegar, por exemplo, se eu quiser voltar lá no início do meu software, aqui, 300 commits foram dados nesse software, né? Então, assim, se eu consigo voltar em versões anteriores do meu software. Eu consigo fazer isso. Então, eu consigo ter todo um histórico de modificações realizadas nos arquivos do meu software. Entendeu a ideia do que é o Git? Alguém já tinha ouvido falar? Não. Sim, eu utilizo no meu trabalho. Você utiliza? Massa, é isso mesmo. Então, assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, tem um software aqui. Esse software aqui eu faço uma modificação nele. Vou dar um exemplo aqui, Eu venho cá num determinado arquivo aqui, por exemplo. Não, eu esqueci aqui, eu tenho que chamar essa função aqui 2 vezes. Né? Por exemplo, tem que fazer esse processo aqui 2 vezes. Aí ele já vem aqui, como uma modificação. Então, o arquivo index.jsx, ele foi modificado e eu preciso mandar ele lá para o Git, para o repositório. Nesse branch aqui, o branch é assim.
O Git, ele tem uma espinha dorsal. O seu código ele tem uma espinha dorsal. E aí você cria branches para poder fazer correções e depois você volta para a espinha dorsal, que a gente chama de root. Então, normalmente o desenvolvimento é assim, você sempre tem o root e você tem o desenvolvimento. Na hora que você termina o desenvolvimento, você joga lá no root. O root é que é o código oficial. O que está em desenvolvimento, porque às vezes o que está em desenvolvimento pode não ser aprovado, por exemplo, entendeu? Então, aí eu tenho que mandar, eu fiz essa modificação aqui e eu tenho que mandar. Beleza, qual que é essa modificação? Eu consigo ver essa modificação, ó. Então, no arquivo tal, né, na linha 226, eu acrescentei esse código aqui, ó. Isso fica rastreável. Eu sei que eu, César, que vou lá e acrescento essa linha de código, entendeu? Isso é gestão de configuração. Isso faz parte desse processo aqui, ó, que a gente está estudando, que é que a gestão de configuração. Esse workflow de apoio gerencia as mudanças do sistema. Aqui ele tem uma citação para o capítulo 25, tá? Explicando lá no capítulo 25 o que seria gestão de configuração. Mas em linhas gerais é isso, né? Então mostrei para vocês aqui o meu repositório, né? O meu repositório Git, com todos os arquivos dos projetos. Assim, não se programa profissionalmente sem ter esse controle de, a gente chama de versionamento, tá? Que são o controle de versão. Então, vocês têm que criar um repositório Git com o código para mandar o código para lá, desde a versão inicial, entendeu? Para quê? Para que você possa ir evoluindo. Não tem assim, eu fiz e eu perdi código. Não existe isso. Se você fez, vai estar em alguma versão. Eu posso ver o histórico, por exemplo. Aqui, ó, se eu pegar um outro, eu vou no mesmo repositório, só que esse aqui é uma outra ferramenta. Essa aqui é a ferramenta de desenvolvimento. Esse plugin dela que é muito simplesinho, é só para dar commit rápido. Eu não tenho muita informação não, tá? Mas eu posso, por exemplo, pegar aqui e avaliar todas as modificações que foram feitas, né? Aqui, ó, por exemplo, esse source tree aqui é uma ferramenta que conecta lá no Git e que me dá essa informação. Por exemplo, ó, adicionar validação de valor líquido. Aqui tem todo o histórico de movimentação disso, ó. Tá vendo? De todas as modificações no código fonte, e aqui mostra todos os arquivos que foram alterados, ó. Olha que massa isso aqui, né? Mostra a data. Então, se alguém fizer alguma besteira, você consegue rastrear, entendeu? Então, por exemplo, o desenvolvedor quer sacanear a empresa, adiciona uma rotina lá que prejudica o sistema, que apaga dados, que faz alguma coisa, né? Então, se ele tem como rastrear isso, entendeu? É possível fazer esse rastreio. Aqui eu vou dar Ctrl Z, né? Só para não... Na hora que eu dou Ctrl Z e salvo, né? Automaticamente esse arquivo deixa de ser um arquivo alterado. Então, ele está igualzinho, né? O que está o que eu estou trabalhando está igual ao que está no repositório. Então, ele não influencia, não. Então, essa aqui é a ideia aqui da gestão de configuração. O gerenciamento de projeto já é algo mais administrativo, né? Que é, por exemplo, todo desenvolvimento de software, assim, quando você tem um projeto, você vai desenvolver um projeto, você precisa de algum profissional que faça essa gerência do projeto, sabe? Que é custo, que é conversar com o cliente, que é marcar reunião, que é gerenciar o tempo, né? O pessoal usa muito ferramentas de gestão aí por exemplo, tem um software da Microsoft que é o Project. O Project
ele permite você gerenciar um projeto, né? É uma ferramenta muito boa a propósito, tá? O Project, que faz aqui a gestão, né? Pode observar, todas as etapas tem uma ferramenta, né? Assim, modelagem de negócio. Aqui pode ser uma planilha, documentos, anotações, que é um papel, que você quer colocar isso no papel para você entender. Os requisitos, você vai gerar um documento. Aí você vai usar uma ferramenta de modelagem de requisitos, que vai ter diagramas de casos de uso e etc. Aí você faz a análise e projeto. Você vai usar uma ferramenta para análise e projeto. Você vai implementar. Aí você vai usar uma ferramenta para implementar. Você vai fazer teste. Aí você vai usar uma ferramenta para fazer teste, né? Para testar de forma modular o software, né? Se for fazer teste no sistema mesmo, aí você tem que ter uma planilha para controlar os testes, né? Os casos de teste, os procedimentos que você fez naquele teste, aonde que falhou, né? Então você tem aqui processo de teste que também tem ferramenta, né? Aí você vai para, voltando aqui, né? Implantação. Ah, você vai implantar o software. Ah, não, beleza. Então você tem uma série de ferramentas que você tem que usar para implantar o software, né? Por exemplo, eu uso uma ferramenta que dá deploy, né? Por exemplo, aqui, não quero implantar esse software, eu venho aqui, uso uma ferramenta que nessa opção aqui, publish. Na hora que eu dou um publish, eu mando o meu software lá para o servidor. Então você vai ter uma ferramenta de implantação. Eu gero um script aqui, né, de SQL, por exemplo, que é o banco de dados. Então eu tenho aqui uma versão do banco de dados que eu tenho que executar o meu banco de dados, né? Então eu tenho um script do banco aqui. Eu, por exemplo, tenho aqui o esquema do meu banco. O meu banco, a versão inicial dele, são todas essas tabelas que eu tenho que criar aqui, que eu tenho que executar esse script. Então eu tenho uma ferramenta de implantação. Na verdade, a implantação são várias ferramentas, né? Para implantar o banco, por exemplo, eu posso usar aqui, o SQL, como se o banco for SQL Server, eu posso usar esse software aqui, Microsoft SQL Server, que eu vou, esse Studio, o SQL Server Management Studio, que chama, que eu vou conectar num banco aqui, por exemplo, estou conectando num banco de dados, né? Aí aqui eu posso fazer o que eu quiser com o banco de dados, né? Eu posso excluir dados, eu posso ver as tabelas, por exemplo, o que tem aqui nessa tabela, por exemplo, aqui, doença, né? Eu posso vir aqui no banco de dados e selecionar as 1000 linhas dessa tabela aqui, né? Então, esse Microsoft SQL Server Management Studio, ele mostra para mim todos os dados das tabelas. Eu quero ir nessa tabela aqui, paciente, eu quero que selecione aqui para mim 1000 linhas dessa tabela paciente. Aqui vão ter todos os dados do paciente nessa tabela. Então essa aqui é uma ferramenta de projeto, né? No projeto você usa ela e você usa ela também para... você usa essa ferramenta também para implantação. E usa também, né, esse Microsoft aqui, o Visual Studio, para implantação também, né? Então, para cada uma das fases você tem gerenciamento de configuração e mudanças. Você tem, por exemplo, o Git, né, que você usa para poder fazer aqui as versões do código, né? O source tree aqui é só o front-end, tá? O back-end tá lá, esse software aqui, source tree, ele faz só a leitura e te mostra aqui com os arquivos modificados e etc, né? Ele facilita a vida da pessoa. Eu posso puxar dados, eu posso enviar dados, né? Eu posso fazer um merge de dados, eu posso criar uma etiqueta, eu posso dar um commit. Então você usa ele aqui só como assim os comandos, né? Que na verdade está no meio de uma interface gráfica aqui que facilita a vida do programador.
né? Então, na implantação aqui, você tem no gerenciamento de projeto a mesma coisa. Você tem aqui uma ferramenta, por exemplo, o Project da Microsoft, né? Que eu falei para vocês, o Project ele é uma ferramenta de gestão de projetos, ó. É uma ferramenta de gestão de projetos. Vamos ver algumas imagens aqui, só para a gente ver. A carinha dele é essa aqui, né? Deixa eu abrir essa imagem aqui numa nova página. É isso aí, ó. Você tem aqui, é tipo uma planilha, mas é uma planilha mais elaborada, né? Um software mais complexo do que o Excel aqui, né? Mas você consegue fazer aqui, ó, colocar em semanas o que foi feito. Eu não tenho muita manha dele não, tá? Do Project. Mas você consegue aqui, por exemplo, né? Eu imagino que isso aqui seja a data da assinatura do contrato, a data de início do projeto, né? E aí vai. Aí ele tem as fases aqui, né? Tem essa demolição desse piping aqui, tem piping, eu não sei o que é, mas é alguma coisa, um tubo, né? Alguma túnel, né? Deve ser a demolição do túnel, e tem um sistema de drenagem do túnel, e tem um sistema de remoção de... Ele vai gerenciando aqui as tarefas, né? E os prazos aqui, né? Bem interessante esse software, tá? E aí ele tem tudo, quando começou, quando terminou, e ele vai gerindo o projeto aqui dessa forma, né? É uma ferramenta de gestão de projeto, o Project. Beleza? Meio ambiente. Esse workflow está relacionado com a disponibilização de ferramentas apropriadas para a equipe de desenvolvimento. O que é isso? Aqui no... eu acho que a tradução aqui não ficou boa não, porque não deve ser meio ambiente, né? Que esses slides é de um livro em inglês, talvez a tradução aqui não ficou boa. Eu definiria aqui como o conjunto de ferramentas para todas essas etapas, né? Que eu acabei de falar, né? É o que eu acabei de falar. Esse workflow está relacionado com a disponibilização de ferramentas apropriadas para a equipe de desenvolvimento de software, né? Então, por exemplo, né? Esse eu uso no desenvolvimento aqui. Eu falei com vocês que eu uso uma biblioteca, que é esse cara aqui, ó, Kendall React, né? Beleza, então, ó, React User Interface Component Library. Então, por exemplo, é uma biblioteca, tá aqui, beleza, certo? Mas eu tenho que comprá-la, ela não é gratuita, né? Vamos até de curiosidade quanto que custa aqui comprar o Kendall React. Ó, você vai pagar $1.000, né? Não é coisa barata, né? Não é coisa barata aqui, né? Então aqui, ó, eu posso pagar ou $899, ou $999, ou $1.499, né? Então é uma ferramenta, né? Eu posso ter aqui, ela me dá vários recursos para eu poder ter, né? E, enfim, eu tenho que comprar, ela não é gratuita. Então tem que ter uma equipe para isso, né? Para esse conjunto de ferramentas, né? Ou comprar, ou usar um software livre, ou enfim, né? Não, vou precisar do Excel, vou precisar do Project, vou precisar do Visual Studio, vou precisar do Visual Studio Code, vou precisar do banco de dados, SQL Server. Tem uma versão dele que é gratuita, que é o SQL Server Express, mas não tem a robustez que eu preciso. Não é fácil não, eu acho que ele está querendo dizer em relação a isso aqui, tá? Com esse meio ambiente aqui, ó. Quer ver, ó? Deixa eu só confirmar isso aqui, que eu acho que isso aqui é importante. RUP, né? Workflow. Vamos ver aqui uma outra
Vou colocar no chat GPT aqui, ver se ele tem alguma coisa disso, né? Deixa eu colocar aqui. Hope Workflow, vamos ver se ele vai me dar alguma coisa aqui. Ele fala, né, que o Hope é um framework, né, do processo de desenvolvimento de software interativo que foca na construção de software de alta qualidade enquanto mantém um balanceamento de custo, né, aqui tarefas e funcionalidades. O workflow do Hoop consiste das seguintes fases. Aí ele colocou aqui, né, que seria a concepção, a elaboração, a construção e a transição, igual nós fizemos. Então deve ser aqui, ó, o workflow, acho que colocou estático, né? Aqui, ó, workflow estático, que é o que nós estamos interessados. Static Workflow Hoop. Workflow estático no Hoop refere-se ao processo de criar modelos estáticos de um sistema de software para representar a estrutura, o comportamento e as relações entre os elementos, os diferentes elementos. Este processo também é conhecido como análise e projeto, como uma disciplina de análise e projeto no Hoop. Aí eu tenho, ó, o workflow estático consiste das seguintes atividades: levantamento de requisitos, análise, projeto, implementação, teste e desenvolvimento. Não coloca aquele negócio de ambiente não, né? Coloca não, especificamente não. Tá mais completo esse aqui do livro, né? Que ele detalha mais, né? Gostei mais desse aqui, esse meio ambiente aqui que não ficou tão claro. Mas aqui ele não tá detalhando não. Aí tem aqui boas práticas do Hoop, né? Desenvolver software interativamente. Então, planejar incrementos. Os incrementos é aquele negócio, né, gente? Se projeta, implementa, testa, implanta, né? Aí você faz um incremento, depois cria outro incremento e vai fazendo o software aos poucos. Planejar incrementos baseados nas prioridades do cliente e entregar as de prioridade mais alta primeiro, né? Lembra daquele requisito nosso aqui, ó? Nós tivemos aqui um requisito, cadê ele? Em que a gente especificou aqui no Notepad mesmo. O que é prioridade? Até o 4, né? Cadastre produtos, cadastre clientes, realizar a venda, emitir nota fiscal, que é o que o cliente quer, né? É o que o seu software vai fazer. Ah, vai precisar do cadastro de imposto? Vai. Mas na hora que o cliente vê isso aqui, mesmo que você coloque um imposto fixo inicialmente, né? Que você não preocupe tanto com contas a receber, controle de estoque, você não fez nenhum relatório de vendas, enviar DAF por e-mail, gerar boleto, nada disso, você está preocupado com o coração, que é colocou o produto, colocou o cliente, realizou a venda e emitiu nota fiscal. Então, é esse o processo, né? Esse cara aqui é um incremento que eu posso criar, né? Que certamente o cliente vai gostar que eu faça isso primeiro, porque é o que ele quer, né? Gerenciar os requisitos, documentar explicitamente os requisitos do cliente e manter registro de mudança desses requisitos. Você ter isso documentado, que seja por e-mail, né? Que seja uma planilha em que o cliente aprovou, né? Que você tem ali e fala, você aprovou fazer isso aqui, ó. Implementar a nota fiscal, você já aprovou, ficou em 300 horas. Minha hora é R$100, então você tem que me pagar aqui R$30 mil, né? Então, é assim que funciona. É isso? 300 vezes 100? Não, empolguei aqui. 30 mil. Controlar as mudanças do software. Gerencia as mudanças no software usando o sistema de gerenciamento de mudanças e ferramentas de gerenciamento de configuração.
né? Seriam o Git, por exemplo, né? Que é uma ferramenta de gestão de configuração. Enfim, aqui já vai pontos importantes, né? Que é só para finalizar. É isso é o RUP, ficou faltando essa parte, né? Agora, eu vou fazer uma introdução aqui ao capítulo 3 do curso, que tem a ver com desenvolvimento ágil de software, tá? Deixa eu colocar a tela cheia aqui, então o capítulo 3, beleza? Vocês estão visualizando aí, né, galera? Tá tranquilo? Tá conseguindo? Qualquer coisa vocês me interrompem aqui, tá? Pode interagir, pode... Desenvolvimento rápido de software, né? Não é, aqui colocou rápido aqui, mas assim, não é desenvolver software rápido não, né? Quando você fala, não, vou desenvolver um software rápido, é um software que não é lento, né? Ele é rápido, assim, igual a busca do Google, né? Ela é muito rápida, né? Então, assim, é igual você tocar uma música no Spotify, ele é muito rápido. Você acha a música lá, já dá play. Tem uma série no Netflix que fala disso, não sei se eu falei isso com vocês. O Spotify ele tinha essa característica, o cara que projetou o Spotify, ele queria que entre o usuário apertar o play e começar a ouvir a música fosse mais rápido do que 250 milissegundos, independente da internet dele, da onde que ele estivesse. Então, se ele procurou a música, achou, deu play, tinha que ser imediato, tinha que ser abaixo de 200 milissegundos, porque abaixo de 200 milissegundos é imperceptível para o ser humano. O ser humano acha que ele deu play e que começou a tocar, entendeu? Então era uma das metas do cara que criou o Spotify, dele tinha que ter esse requisito lá, que era... Aí eles tiveram que... Na série lá explica assim, alto nível, né? A série é mais para divertir, não é para falar de questão técnica e tal. Mas eles tiveram o protocolo TCP/IP, que é o que a gente conhece hoje, né? Você estabelece uma conexão, quando você acessa uma página aqui, né? Não, vou acessar a página aqui, uol.com.br, né? O que acontece aqui na hora que você está fazendo isso? Você digita isso aqui vai para o DNS, o DNS te retorna um endereço IP, vocês vão ver isso na disciplina de redes, tá? Por exemplo, ele vem cá, o DNS, um prompt aqui de comando, dá um NS lookup, www.uol.com.br. Aí, ó, ele me retorna um endereço IP, né? O IP do site do UOL é um desses aqui, ou pode ser IPv4 ou IPv6. O IPv6 tem esse formato aqui, né? O IPv6, quem leciona redes e tal, não dá muita importância porque ele é difícil de entender, né? É um número muito complexo aqui, grande, né? Aqui não, aqui já é fácil, né? É um número que facilmente você já identifica, né? Então, ele vai aqui e aqui ele estabelece uma conexão TCP/IP. Aí vocês vão estudar o protocolo TCP/IP, como que ele funciona e etc. E na hora que você acessa, você vai lá no servidor e busca esse código aqui, esse arquivo aqui, ó, que contém tudo isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, 1007 linhas. Quando você foi lá, você baixou esse arquivo. Aí o que o browser faz? O browser pega esse arquivo aqui e processa ele e gera isso aqui tudo, ó, para você. Né? É assim que funciona o navegador, é assim que funciona a internet, né? Então você estabelece uma conexão TCP/IP. Os caras viram lá, os caras do Spotify, que esse protocolo TCP/IP, por mais que ele seja utilizado, ele é o coração da internet e tal, ele tinha algumas garantias de que que os bits que iam chegar, que os bytes, né, vamos falar no nível de bytes,
ele fazia algumas validações que é assim, não chegou um determinado byte para mim. Então, eu tenho que requisitar de novo e etc. Que seria um controle de qualidade que o protocolo TCP/IP tem. O protocolo TCP/IP ele tem um controle de qualidade para garantir que os dados transferidos pela rede sejam fiéis, né, da origem ao destino. Então, ele tem uma série de validações que ele faz na hora que eu vou receber esse arquivo aqui, né, nos bytes que representam esse arquivo. Beleza. Aí os caras do Spotify falaram assim, cara, numa música eu não preciso de todos os bytes, porque tem muitos bytes numa música que muita coisa de uma música que o ouvido do ser humano não capta. Então eu não preciso ter tanta preocupação assim. Então eles tiveram que criar um outro protocolo para poder conectar com o servidor do Spotify, né, o aplicativo, né? No caso lá na época não era, isso em 2008, não tinha os smartphones ainda, então não era app, era um site mesmo, eu acho. Então eles tinham que fazer de tal forma que eles poderiam ter essas perdas, que isso não ia impactar na qualidade da música que o cara estava ouvindo. Ou seja, que quando ele apertasse play, ele ia ouvir a música. Por que eu estou falando isso? Só por causa dessa frase aqui. Desenvolvimento rápido de software, né? Não é o desenvolvimento que é rápido, não é um desenvolvimento de software rápido. O Spotify é software rápido. Aqui é o desenvolvimento rápido de software. Então, como que eu faço para desenvolver um software em 1 mês, 2 meses, e entregar algo para o cliente nesse prazo? É possível? Se você seguir essa metodologia ágil. Né? Em linhas gerais é isso. Então, é isso que a gente vai começar a estudar agora. Hoje eu vou dar só uma introdução aqui para não ficar tão longo, porque o objetivo hoje foi o RUP e etc. Mas acho que dá para a gente evoluir um pouquinho aqui também, para a gente não ficar tão distante, né? Então, desenvolvimento de software rápido. Tá? Atualmente, a entrega e desenvolvimento rápido de software tem sido geralmente o requisito mais importante, porque o cara quer um negócio para ontem. Eu vou abrir uma empresa, eu preciso de um software que faça isso, isso e isso. Sem isso eu não vou conseguir abrir empresa. Eu preciso de um site com um cadastro de clientes. Eu preciso de não sei o que. Eu preciso de um aplicativo que o cliente vai baixar para ele poder acessar, por exemplo, para ele poder comprar aqui no aplicativo. O cara quer algo rápido, né, ligeiro, que possa, por exemplo, esse dia eu vi um aplicativo muito bacana da Prefeitura de Belo Horizonte, que lá tinha um rotativo. O rotativo, você tinha que ir numa banca comprar uma folha, e aí nem sempre tinha uma banca perto da onde você ia estacionar. Cara, os caras fizeram um app lá rapidinho. Você baixa o app, põe seu cartão de crédito, compra o rotativo, fala que você está estacionando, pronto, marca a quantidade de tempo que é da região. Tem região que é 5 horas, tem região que é 2 horas, tem região que é 1 hora, que você pode ficar. O software te avisa se está vencendo ou não, você vai lá, renova. É um software simplesinho que resolve. Eu tenho certeza que ele deve ter sido feito em no máximo 2 meses. Do tão simples que é o requisito dele. E do tanto que ele resolveu um problema. Aí o Flanelinha ficava lá com o rotativo para te vender. Aí estava lá o preço do rotativo, R$2. Aí o cara te vendia por R$10. Então, aí não tem isso. Hoje lá nem flanelinha tem mais. Porque o cara vai no aplicativo dele e resolve a vida. Acabou com os empregos dos flanelinhas que extorquiam pessoas. A verdade é essa. Então, esse problema hoje não existe mais em Belo Horizonte. Tem algumas regiões que ainda existem, quando tem estacionamento de estádio, Mineirão, por exemplo, eu sei que tem muito problema em relação a isso. Quando tem algum evento, sempre vai ter flanelinha. Mas no dia a dia, que tinha no centro da cidade, etc., acabou, não tem isso mais. Por quê? Porque a pessoa baixou o aplicativo, foi lá e
comprou o rotativo e parou onde que ela queria parar, né? Então, alguém mora aí em uma cidade que tenha rotativo? Isso é uma mão na roda, né? E se não, querendo ou não, também a prefeitura arrecada em função disso, né? É bom negócio para a prefeitura, né? Bem, é isso. Os negócios operam com requisitos que mudam rapidamente e é praticamente impossível produzir um conjunto estável de requisitos. Então, os requisitos eles vão se alterar, né? A metodologia ágil tenta permitir essa alteração de requisitos. O software precisa evoluir rapidamente para refletir as necessidades de negócio, né? Constante mudança. Desenvolvimento rápido de software, especificação, projeto e implementação são intercaladas. Então, especifica, projeto, implementa, especifica, projeto, implementa, mesma ideia do RUP, mesma ideia do desenvolvimento incremental. O sistema é desenvolvido com uma série de versões, com os stakeholders envolvidos na avaliação das versões. Então, você faz, manda o usuário testar, faz, manda o usuário testar, faz, manda o usuário testar. Geralmente as interfaces de usuário são desenvolvidas usando uma IDE e um conjunto de ferramentas gráficas. O que é uma IDE? É um ambiente de desenvolvimento integrado. Acho que é isso, Integrated Development Environment. É um ambiente de desenvolvimento integrado. O que é uma IDE? Isso aqui. Visual Studio. Esse é uma ideia das melhores que tem, né? Outro exemplo de ideia, pegar aqui, por exemplo, Visual Studio Code, é um outro exemplo, uma outra ideia, né? Mas mais simples, com menos recursos, menos plugins. Essa aqui já é uma mais complexa, tem mais opções, mais ferramentas, né? Então, o cara desenvolve interface gráfica aqui, essa aqui é a ideia. Ele consegue visualizar e ver. Para sistema web não, tá? Para sistema web ele não consegue ver aqui não. Nem para aplicativo ele não consegue ver. Porque para ter interface gráfica você tem que executar, se for aplicativo, você tem que executar o emulador, né? Então, você não consegue ver a tela aqui. Para você ver a tela, você tem que rodar o emulador. Então a tela vai estar lá no emulador, mas o emulador daquele aplicativo, né, por exemplo, Android, para o Android ou para iOS, ele vai estar aqui. O emulador está no Visual Studio, é isso que eu quero dizer. Né? Então as telas são construídas assim, né? Você precisa de uma IDE para esse propósito. Agora, você vai construir um software gráfico, desktop. As telas estão aqui também. Eu tenho um exemplo de software desktop aqui só para mostrar para vocês. Aí eu trago na próxima aula esse software desktop. Senão não vai dar tempo, não vai ficar muito extenso aqui. Que você tem uns formulários com os inputs, os botões, você consegue visualizar o software, né? Por exemplo, um código Java de HTML você não consegue ver, né? Você consegue ver o HTML. Não, isso aqui é o HTML. Dá um exemplo aqui, não, isso aqui é o HTML da página, né? Por exemplo, de uma página. Tem a página home tem o index aqui, ó. Então tem esse div, esse p, isso aqui é HTML. Né? Então você não consegue visualizar aqui. Para visualizar você tem que executar e abrir o navegador, porque o navegador é que mostra visualmente o código HTML. Isso que eu quis dizer aqui nessa questão aqui. Então, se usa para desenvolvimento rápido, evidentemente que se usa o IDS, tá? Isso que quer dizer. Métodos ágeis, ele foi proveniente de uma insatisfação com o overhead. Overhead é tempo gasto, né? Que envolve os métodos de projeto de software dos anos 80 e 90. Então, lá tinha muito overhead, muito retrabalho, gastava-se muito tempo. Daí que levou a essa necessidade de criação de métodos ágeis. Esses métodos têm foco no código ao invés de no projeto.
Então, você está preocupado o tempo todo com o código. O código é, como diz, né, é o coração do negócio. Você não está muito preocupado com documentação. Você está preocupado em... O cara te manda um e-mail, faz isso, você vai lá e faz. Essa que é a ideia, né? O documento é um e-mail. Ou o cara te manda um WhatsApp. Faça uma tela assim, 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 com isso, com um botão assim. Ou te manda um áudio no WhatsApp com o que ele quer, né? Ou seja, documentação zero, né? Zero. Aí você vai lá e faz, ele te paga e é isso mesmo. E ele fica satisfeito e você decomite, o código está lá, ele é proprietário do código, né? Ele te pagou, mas o código é dele, né? Você fez e pronto, né? E outro desenvolvedor, se o outro desenvolvedor quiser fazer, ele tem que entender o que você fez, né? Ele tem que ir lá e ver o código e ver o que você fez, né? São baseados em uma abordagem interativa de desenvolvimento, né? Demais. São planejados para entregar rapidamente o software em funcionamento e evoluí-lo rapidamente para alcançar os requisitos em constante mudança. É o ideal, né? O objetivo dos métodos ágeis é reduzir o overhead nos processos de software, limitando a documentação. Lembre-se disso. Metodologia ágil, pouca documentação. E permitir uma resposta rápida aos requisitos em constante mudança. Manifesto ágil. Manifesto ágil é um documento, né? O pessoal faz isso, né? O que é? Vou pegar aqui no chat GPT para me salvar nisso aqui, mas é assim, um documento que fala o que é metodologia ágil, os princípios dela, né? A ideia seria mais ou menos isso que é um manifesto. Vamos fazer um manifesto aqui? Seria isso, né? Manifesto ágil. Deixa eu pegar aqui. O que é um manifesto? Um manifesto é um documento que apresenta uma declaração pública, normalmente elaborada por um grupo de pessoas ou organização que expressa sua visão, princípios, objetivos e intenções. Né? Tá aqui. Então, beleza. O manifesto ágil, indivíduos. No manifesto ágil tem valorizamos mais indivíduos e interações ao invés de processos e ferramentas. Valorizamos mais softwares que já funcionam ao invés de documentação abrangente, que é o reuso de software, né? Valorizamos mais a colaboração do cliente ao invés de negociação contratual. O cliente, ele é parte da equipe, ele vai ver você trabalhando, sabe? É mais ou menos assim, né? Seria uma obra você pagar por dia, ao invés de um empreito, né? Seria mais ou menos isso. O manifesto ágil você precisa de ser pago por dia, né? Por dia ou por mês, né? No caso aqui, né? Por quê? Porque o cliente vai mudar o requisito e aquele contrato que você fez com o cara e tal vai... era para fazer uma casa assim, assim, tá lá no contrato e tal. Aí aquilo vai se perder, porque o cliente vai mudar de ideia. Você tem que ter uma resposta à mudança ao invés de seguir um planejamento. O que significa que existe valor nos itens da esquerda, da direita, mas que... Ele está falando, que seguir um plano é legal, negociação contratual tem que ter, documentação abrangente tem que ter, processos e ferramentas tem que ter, mas que no manifesto ágil você valoriza mais quem está do lado esquerdo da vírgula aqui, né? Indivíduos e interações, softwares que já funcionam, colaboração do cliente ao invés, né? É isso. Antes do ao invés, ele valoriza mais. Aí, para a gente poder fechar aqui, princípios dos métodos ágil. Envolvimento do cliente, entrega incremental, pessoas e não processos,
aceitar mudanças, manter a simplicidade. É isso. Essa que é a ideia dos princípios aqui, dos métodos ágeis. Tá? Aplicabilidade dos métodos ágeis. Desenvolvimento de produto quando a empresa de software está desenvolvendo um produto pequeno ou médio para a venda. Então, você vai desenvolver software pequeno, médio, tá? Não é software grande, não. Metodologia ágil para coisas pequenas, rápidas, resposta rápida. Por exemplo, desse software, desse aplicativo que eu falei com vocês lá da Prefeitura de Belo Horizonte. Precisava de um sistema, ela tem certeza que eles fizeram ele rapidamente. Lá a Prefeitura de Belo Horizonte tem uma empresa que chama Prodabel, que é a empresa de processamento de dados da Prefeitura de Belo Horizonte. Certamente foi ela que fez esse aplicativo, né? Rapidinho, já colocou, implantou e todo mundo usa, né? Desenvolvimento de sistema personalizado dentro de uma organização. Então você aplica método ágil. Você vai desenvolver um software personalizado. Devido ao foco em equipes pequenas e fortemente integradas, existem problemas de escalabilidade e métodos ágeis. Você faz um software para aquele propósito, é difícil você escalar isso para um grande sistema, né? Porque você fez para resolver aquele problema específico da empresa, né? É isso que ele está querendo dizer aqui nesse sentido. A gente para aqui nesse problemas com métodos ágeis. Eu vou argumentar mais sobre isso aqui na próxima aula, mas a ideia é que a gente já começou aqui a trabalhar com metodologias ágeis. Eu vou encerrar aqui nossa aula por hoje e vou tirar dúvidas do pessoal que está online aí conosco, tá?